Finalizado, meus irmãos, a sessão que trata da identificação do traidor, vamos entrar agora na sessão da ceia propriamente dita, que é o quarto evento, vamos chamar assim, da sequência de eventos que aconteceram na última ceia. Só que se a gente for olhar para a sessão, meus irmãos, a gente vai ver que a próxima sessão, 147, diz que Jesus está predizendo a negação de Pedro. Mas antes disso, houve a discussão entre os discípulos, já tratamos a respeito disso, isso está na sessão que a gente já estudou lá, quando a passagem de Lucas trata a respeito da discussão dos discípulos. Está, inclusive, na seção 144, que eu estou olhando pelo meu livro aqui. Tem tanto a parte 1, na seção 144, tem o início da ceia, assim como tem a ceia propriamente dita. Vamos trazer a câmera aqui para o meio. Então, o que a gente vai estudar agora não está aqui, nem está aqui, mas está antes mesmo da discussão dos discípulos. A discussão dos discípulos é a parte 5 da nossa cronologia, então a parte 4 que a gente vai estudar está aqui, estaria nessa posição. Após a identificação do traidor, vem essa parte da ceia propriamente dita, é o que a gente vai estudar, para depois vir a discussão entre os discípulos, que a gente já leu, a discussão entre os discípulos, que foi a passagem 5, para depois disso aí sim, a gente vir para a sessão 147, que vai ser a etapa 6, a etapa 6 da nossa ordem cronológica, tá, meus irmãos? Então, 6, Jesus vai predizer a negação de Pedro pela primeira vez. 5, a discussão entre os discípulos que a gente já estudou. E agora vamos estudar a etapa 4, que a etapa 4 é a sessão 148, então vamos adiantar, meus irmãos, aqui até a sessão 148, que vai ser a sessão que a gente vai estar estudando nesse momento, tá? Que vai ser a ceia propriamente dita, como está escrito aqui, a ceia propriamente. Vamos para lá, então vamos estudar. Irmãos, sessão 148, final da refeição e instituição da ceia do Senhor. Vamos lá. Jerusalém, na sala do andar superior, ainda. Ele está começando por Lucas, né? Tem essa passagem está escrita nos 4 evangelhos, inclusive, nos 4 evangelhos não, gente, olha para cá. Essa passagem está escrita em Mateus, Marcos, Lucas e Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo de Coríntios, que muitas das vezes mais é citado na ceia do Senhor, né? Aquela parte que Paulo fala lá para o povo de Corinto, porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que seu Jesus, na noite que foi traído, partiu o pão, disse, esse é o meu corpo que eu parto em memória de vocês, fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês comerem. Pegou o cálice e disse, esse é o meu sangue que derrama em favor de vocês, todas as vezes que beberem, fazer isso em memória de mim e tal. Então vai estar aqui também. Eu achei interessante o Thomas e Gundry terem colocado aqui em harmonia também. Colocaram ali do lado, é uma passagem que fala da ceia também. Eu achei isso muito bom, vamos ler também. Vamos começar aqui com Lucas, que tem a parte mais de cima. Diz bem assim, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Fruto da videira, videira é pé de uva, meus irmãos. Então, fruto da videira é uma uva, que é o fruto do pé de uva, tá? Então ele diz, pois eu lhes digo, não beberei outra vez da uva até que venha o reino de Deus. Então eles estavam bebendo no cálice líquido proveniente da uva. Versículo 19. Aqui a gente já segue tanto os três, a gente vai seguindo os três normalmente. Seguindo Lucas, já que a gente já está em Lucas, gente, vamos aproveitar a sequência para a gente ler. Lucas, versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E aqui fecha Lucas, até a próxima sessão. E aqui a gente fechou Lucas, ele dizendo que recebeu o cálice, pegou o pão, pegou o cálice e falou aquelas palavras que a gente está acostumado a ouvir. Vamos fechar em Coríntios. Vamos agora para Mateus e Marcos, depois a gente vem para Coríntios. Mateus, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, comam, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue,
da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, ou seja, não beberei desta uva, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, ele está dizendo que vai beber o vinho novo com a gente, aleluia, no reino do Pai dele, considerando que nós estamos junto com os discípulos, né? Marcos, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, este é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Ele lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Meus irmãos, antes da gente entrar em Coríntios, vamos, eu sei que está bem óbvio, e mesmo assim, mesmo que a gente aparente ser redundante, vou aproveitar a oportunidade para explicar isso aos senhores, tá? Eles estavam na janta, na ceia do Senhor, e naquela janta Jesus pegou o pão, partiu o pão e disse: Comam todos vocês, esse é o meu corpo que eu dou por vocês. Como assim? Jesus não estava para ser crucificado e morrer na cruz, então ele estava entregando a carne dele, estava entregando a vida dele por nós. Então ele disse: Todas as vezes que vocês comerem, façam isso em memória de mim. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Então, vocês vão comer, vocês vão pegar o pão, vão comer o pão entre vocês, lembrando de mim. Lembrando que eu dei o meu corpo em favor de vocês, como está escrito aqui em Lucas. Ó. Isto é dado, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Aí, da mesma forma, ele pegou o cálice. O cálice é como se fosse uma taça, um copo, vamos chamar de copo, tá? Lá dentro tinha vinho ou suco de uva, isso aí é uma discussão bem aprofundada, mas vamos imaginar fruto da videira, tá? É alguma coisa provindo da uva, um suco de uva. Vamos colocar aqui como suco de uva. Ele pegou o cálice e disse: Vocês todos bebam desse cálice. E o que é esse cálice? Esse é o meu sangue. É o sangue da nova aliança que eu dou, que eu derramo em favor de vocês. Ou seja, lá na cruz, eu vou derramar o meu sangue por vocês. Esse é o cálice, é o meu sangue da nova aliança. Nova aliança é Novo Testamento. A aliança que vocês tinham era a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, que é a antiga aliança. A partir do momento que eu estou morrendo por vocês, entregando minha vida a vocês e ressuscitando, que eu vou ressuscitar, Jesus já tinha dito que ia ressuscitar, estou fazendo um novo pacto com vocês, uma nova aliança com vocês, mas a custo de sangue. Precisei derramar meu sangue e entregar minha vida para isso. Esse é o sangue da nova aliança que foi derramado em favor de vocês. Fiz isso por vocês na cruz. Lembrem-se disso. Não se esqueçam disso. Todas as vezes que vocês comerem e beberem, façam isso em memória de mim. Por isso que a gente ceia hoje, gente, nas igrejas. A gente lembre de Jesus. A gente lembre de Jesus. Então a gente está nos evangelhos. Daqui veio a instituição da ceia do Senhor. Paulo utilizou isso lá na igreja de Corinto e a gente vai ler agora, Paulo. E quando a gente for ler agora Paulo, deixa eu aproveitar a circunstância, apesar que a gente não está fazendo estudo a respeito da igreja de Corinto, mas eu vou aproveitar a oportunidade sim para tratar um pouquinho a respeito disso. Olha, gente, isso aqui está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 26. A igreja de Corinto foi uma das igrejas na cidade de Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo. Ele não foi o único que foi para lá. Paulo foi para lá, próprio Cefas ou Pedro provavelmente foi para lá, outros homens foram para lá, como Apolo foi para lá, outras lideranças foram para lá. Essa cidade ela ficava num local chamado Acaia, entre dois navios, entre dois mares. Então tinha muitos portos lá, o comércio era muito intenso, era uma cidade rica, era uma cidade que muita gente chama de uma cidade bem estibada, né? Vamos utilizar esses termos. Corinto era uma cidade grande, era uma cidade que eles
admiravam muito os jogos, como todo grego, né? O grego a gente viu que ele admirava muito a questão humana, foco no homem, eram muito antropocêntricos, os jogos, o corpo físico, a gente viu que os jogos vieram da Grécia, como os jogos, por exemplo, as Olimpíadas, na cidade de Olimpo, veio da Grécia. Os segundos jogos, os segundos jogos mais frequentes que tinha lá eram os chamados jogos istmicos. Esses jogos istmicos de toda a Grécia eram realizados na cidade de Corinto, esse pedacinho de terra chamado Istmo, onde ficava a, a cidade de Corinto. Era uma cidade na parte da Grécia, pagã, tinha como uma das suas filosofias o dualismo, e o dualismo acreditava que para o ser carnal ele era muito distante do ser espiritual, ele tinha que fazer muitos sacrifícios para se aproximar do reino espiritual. Tinha que se abdicar de prazeres, abdicar de coisas terrenas para se aproximar do reino espiritual. Isso trouxe alguns problemas. A gente está tendo uma prévia dos estudos que a gente vai ter lá na frente, se Jesus permitir, tá, gente? Das epístolas paulinas. Todas elas têm um contexto diferente, a gente vai ver o estudo de tudinho. E lá na cidade de Corinto, tinha dois grandes deuses, eram irmãos. Era o deus Apolo e a deusa Afrodite. Afrodite era a deusa do amor. No templo de Afrodite tinha várias sacerdotisas de Afrodite que, em nome do amor, para homenagear a sua deusa, a deusa Afrodite, elas iam se prostituir, iam vender os seus corpos. Então era natural naqueles vários portos, quando chegava lá um marinheiro, já ter ali uma pessoa, uma sacerdotisa de Afrodite, vendendo o seu corpo em troca de dinheiro, né? Entregando prazer em troca de dinheiro. O nome disso é prostituição, é porneia, é a palavra grega utilizada para isso, que traduzindo para o português, frequentemente utilizada como imoralidade sexual na Bíblia. Por isso que Corinto, a gente vê tantas passagens sobre imoralidade sexual. Por quê? Corinto era uma cidade devassa. Era tão devassa que quando alguém de outra cidade estava se corrompendo, estavam dizendo assim, você está se corintizando, né? E corintizando estava se tornando igual ao povo de Corinto. E daí? E daí que o evangelho chegou lá. Graças a Deus muita gente se converteu, mas eles tinham tantos problemas nessa área da devassidão, da libertinagem, que começou a ter problema nos relacionamentos familiares pertinentes a essa parte do sexo. A gente vai ver lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, por exemplo, já vem do 6, ele já vem falando contra a impureza sexual, fugir da imoralidade sexual, fuja da fornicação, ele já vem falando uma série de recomendações nesse sentido. Chega no 7, ele começa a responder perguntas, vou dizer, invisíveis. Invisível que se vê, né, naturalmente. Eram perguntas que não se ouviram. De pessoas que estavam perguntando para Paulo, numa carta que eles escreveram. Paulo, olha as dúvidas deles. Paulo, quem é solteiro e viúva? É para continuar assim ou é para se casar? Paulo, eu quero me santificar com minha esposa, a gente se converteu. A gente quer abdicar da intimidade sexual um com o outro para servir a Deus. Pode ou não pode? Como assim abdicar da intimidade sexual para servir a Deus? Lembra que eles eram dualistas? Eles acreditavam que o prazer humano, ainda que fosse entre marido e mulher, afastava eles da espiritualidade. Esse era o pensamento dualista daquele povo de Corinto. Paulo, eu me converti, mas a minha mulher não. Ou eu me converti, mas o meu marido não. É para eu me separar dele? É para eu me separar dela? Porque a minha mulher disse bem assim: olha, você está com esse Jesus aí, mas eu acredito ainda na nossa deusa Afrodite, e é tudo muito estranho, eu não quero me converter. E aí Paulo respondeu: se era para separar ou não, a depender da circunstância, eu vou até adiantar agora. Paulo disse que se o não crente consente em viver, continue vivendo. Se ele não consente, deixe ir, porque como sabe você, Deus o chamou para a paz, né? Como sabe você, marido, se salvará sua esposa, como sabe tua esposa se salvará o teu marido? Foi o segundo motivo bíblico, é o segundo motivo bíblico que permite, ele não estimula, mas ele permite o divórcio. O primeiro motivo está lá escrito em Mateus capítulo 5, mais precisamente no versículo 32, associado com Mateus 19, salvo engano, no versículo 9 também. Jesus Cristo instituiu que o primeiro motivo é a porneia, é o adultério entre casais, é o que permite o divórcio, e o segundo motivo é isso que está lá em Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz, assim digo eu, não o Senhor. Ele estava falando, mas isso aí é um estudo à parte. Então é o chamado abandono, algumas pessoas chamam de abandono deliberado, né? Quando uma pessoa abandona a outra. Então, o abandonado não teve culpa. É o segundo motivo, meus irmãos. São esses dois motivos.
A Bíblia fala muito sobre deveres dos maridos e da esposa. A Bíblia fala muito sobre divórcio, fala muito. Agora, a Bíblia não fala sobre segundo casamento. É um estudo bem profundo que se faz em relação a isso. Algumas pessoas aproximam passagens bíblicas para ver como é que se faz melhor o segundo casamento. Mas esse era o contexto da igreja de Corinto, meus irmãos. Esse era o contexto deles. E é interessante tudo isso, como isso é tratado em Paulo, né? O contexto bíblico, como ele faz. E como o passado das pessoas de libertinagem atrapalharam, o passado devasso daquelas pessoas estava atrapalhando o relacionamento deles. Paulo responde a tudo isso, a gente não vai responder isso aqui, vai deixar para uma próxima oportunidade, naturalmente. Outra situação que estava acontecendo, que é o que a gente vai entrar agora, era a chamada festa do amor. Eles estavam fazendo uma festa chamada festa do amor entre as pessoas, amém? Cada um leva ali um prato de comida, leva alguma coisa, a gente vai cear junto e vamos fazer a ceia do Senhor. Jesus nos mandou instituir a ceia, vamos fazer a ceia do Senhor. Só que na festa do amor, quando as pessoas estavam se juntando, fazia panelinha, um levava um prato mais bonito que o outro, aí eles não deixavam os outros comerem para dar uma importante, aí os mais importantes e mais ricos ficavam sentados no canto, comia primeiro, entrava primeiro na fila, de maneira que tinha gente que estava ficando cheio e o outro com fome, de maneira que tinha gente que estava ficando bêbado e o outro não. Isso está na Bíblia, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, pouco antes do versículo 23. Antes da passagem que a gente vai ler aí, tinha gente ficando bêbado. Ele disse, nisso não vos elogio, porque vocês se juntam não é para melhor, mas para pior. O intuito não era a comunhão entre os irmãos, fazer isso em memória de Jesus, eles estavam se juntando para briga. Qual era a memória de Jesus que eles estavam tendo ali? Nenhum. Então foi nesse contexto que Paulo entrou, criticou a igreja de Corinto nesse sentido, para variar, né? A igreja de Corinto foi uma das que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Criticou a igreja de Corinto nesse sentido, e aí ele veio explicando o que era a ceia do Senhor. Entendeu, meus irmãos? Então, nesse contexto, Paulo está repetindo o que aconteceu aqui em Mateus, Marcos e Lucas, que a gente acabou de ler. E é isso que a gente vai estar lendo aqui em Corinto, eu achei extraordinário, Thomas e Gandhi terem trazido para cá, achei ótimo, e é isso que a gente vai ver aqui em paralelo. Por isso que eu tirei esse tempinho investindo para explicar isso aos senhores, acredito que valeu muito a pena, e agora vamos ler, meus irmãos, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26, ele diz assim, Paulo falando, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei. Primeira coisa, Paulo está dizendo, olha, quem instituiu a ceia não fui eu não, viu? Vocês estão achando que quando eu fiz ceia com vocês é coisa que eu criei, é? Eu recebi do Senhor que eu entreguei a vocês, foi Jesus que mandou fazer a ceia. Jesus, olha, e a gente acabou de ler, né? Mateus, Marcos e Lucas, foi Jesus que mandou fazer a ceia do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, quinta-feira, né, meus irmãos, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, olha, ele está citando, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Aí Paulo continua, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, e aqui ele fecha a explicação. Magnífico, né, meus irmãos? Bonito de se ver e de se entender, né? Agora sim, com esse contexto aqui, a gente entende o que essa passagem está dizendo. A gente, vendo ainda mais o contexto de 1 Coríntios capítulo 11, a gente entende o que Paulo está ensinando para aquele povo da igreja de Corinto a respeito da ceia. Meus irmãos, eu compartilho que eu fico muito animado e feliz quando a gente começa a entender o contexto dessas passagens bíblicas e entender o que significam essas mensagens, o contexto delas e o que elas de fato representam para a gente. Isso enriquece muito, isso faz com que a gente entenda a voz do Senhor e a gente tema e sirva mais ainda ao Senhor Jesus Cristo. E com essa passagem maravilhosa que a gente vê aqui nessa seção 148, meus irmãos, que é a parte da ceia propriamente dita, incluindo a passagem que Paulo escreveu aos Coríntios, escreveu a primeira carta ao povo de Corinto, apesar que não tinha sido a primeira, foram 4 cartas escritas para a comunidade de Corinto, para a igreja de Corinto. Nós temos a segunda e a quarta, a primeira e a terceira se perderam. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é a que nós conhecemos como primeira aos Coríntios. A quarta carta de Paulo aos Coríntios é a que nós conhecemos como segunda aos
coríntios. A primeira e a segunda de verdade, a primeira e a terceira se perderam. Então, com essa explicação, com esse entendimento que a gente tem agora a respeito disso aqui, a gente fecha e vai partir para as sessões que se seguem da nossa cronologia, que agora vai ser a passagem de Lucas a respeito da discórdia dos discípulos, que a gente já leu. A gente já leu na primeira sessão que tratava do início da ceia, aqui no início da ceia. Falou da discórdia dos discípulos aqui em Lucas, estava junto, a gente já leu. E agora a gente vai falar da predição da negação de Pedro, trata lá em João. Jesus nos abençoe e nos permita seguir até a nossa próxima aula.